Boa noite. Estou gravando esse vídeo para a disciplina de Criação na Cultura Digital 2, professor Marcelo Farto. O trabalho que ele propôs foi a gente pesquisar sobre um autor relacionado à cultura digital e após, através de um vídeo, mostrar o que a gente aprendeu sobre ele, né? No meu caso, eu peguei o autor que é o Nicolas Negroponte, que ele é considerado como se fosse um dos gurus da tecnologia, né? Ele é uma das maiores autoridades mundiais, né, do que diz respeito à tecnologia de informação e comunicação. Então, para falar um pouquinho da biografia, né, do Nicolas, ele em 1960, não exatamente em 1960, mas nessa década, ele se formou em arquitetura e depois ele começou a trabalhar no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele começou como instrutor e logo ele conseguiu o cargo de professor e desde 1980 ele está trabalhando como professor de tecnologia de mídia. Bom, enfim, uma das principais obras, né, que ele fez foi escrever o livro que é A Vida Digital. E esse livro, ele basicamente diz ele basicamente compara, né, a tecnologia com a vida, né, por isso vida digital. Então ele faz uma relação interessante entre os átomos e os bits. Então, ao mesmo tempo que é relacionado, ele explica a diferença, né, entre os bits e entre os átomos, né? E os bits é como se fossem os átomos da tecnologia, sob a vantagem de que o bit ele não tem tamanho físico, então ele não tem teoricamente um limite, né, de desenvolvimento. Como ele não tem o tamanho, ele pode estar em lugares onde a gente não vê que ele está, né? Então, essa é uma das grandes previsões, né, que o Nicolas fez. Esse livro foi escrito em 95, mas ele já fazia previsões de como a tecnologia iria ser hoje. Então, nesse vídeo, nesse livro, né, A Vida Digital, é basicamente isso, né? Ele explica sobre a tecnologia em si, mas não somente sobre a tecnologia em si, mas também sobre as previsões do futuro, né? Sobre como essa tecnologia iria ficar no futuro. Em grande parte, ele acertou, então ele é como se fosse um visionário, né? Na época ele previa tecnologias que hoje são comuns para nós. Um exemplo do GPS, né? Que o GPS ele previu há muito tempo atrás e hoje é uma tecnologia comum para nós, né? Então, esse livro ele explica, né, a diferença dos bits, dos átomos, e também ele faz as previsões, né, como eu falei antes, e também ele fala sobre educação, tá? Inclusive o Nicolas Negroponte, ele é um dos idealizadores do projeto Um Laptop por Criança, que esse projeto o objetivo desse projeto é realizar a inclusão digital de crianças em países em desenvolvimento. Então consiste em um aparelho eletrônico semelhante a um notebook, mas que custa menos de $100. E esse aparelho ele é colocado para as crianças para ajudar na inclusão digital delas. Então o Nicolas ele é considerado assim uma pessoa bem otimista em relação à tecnologia, né? Não são todos os autores que são otimistas dessa maneira, né? Muitos autores acreditam que a tecnologia, entre aspas, estraga as pessoas, mas ele não, ele considera que a tecnologia está aqui para ajudar as pessoas e que vai fazer o bem para elas, né? Que é um grande avanço. Ele encara a tecnologia dessa forma, por isso que as pessoas consideram ele, tem até um termo aqui, até eu anotei, deixa eu só pegar aqui, só um segundinho. Aqui eu pesquisei e aqui diz que ele é considerado um autor pertencente à corrente tecnofílica,
que encara os avanços tecnológicos com otimismo. Então, ele é um autor, ele é bem humorado também. Inclusive eu vi umas palestras, uma palestra no caso dele no YouTube. Essa palestra que eu vi é Nicolas Negroponte, uma história de 30 anos no futuro. Então nessa palestra ele faz uma retrospectiva de palestras anteriores que ele fez nesse canal. E também ele fala das previsões tecnológicas que ele fez na época e que era motivo de chacota, que nem aquele exemplo do GPS que eu citei, né? Nesse vídeo ele diz que falaram para ele que não era para ele patentear, né, o GPS, que onde é que já se viu uma máquina, né, dizendo que se a pessoa é para virar para a direita ou para a esquerda. Imagina a responsabilidade que ele iria ter sobre isso, né? E hoje é uma coisa super utilizada, né? Então nesse vídeo ele explica essas coisas, ele fala sobre as previsões que ele fez e que na época não era levado tão a sério. E também ele... Uma coisa interessante, né? Eu tô lendo algumas anotações que eu fiz aqui sobre a palestra. Ele explicou aqui que a importância da tecnologia é os dados que ela transmite, não no meio em que os dados são transmitidos. Isso as pessoas demoraram para entender, e eu achei um conceito super interessante que ele falou, né? Que a importância está nos dados, não no dispositivo que transmite os dados. E aí quando a pessoa entende que a importância é isso, que a gente consegue evoluir, né? Da maneira correta, né? Que a gente não dá valor para a máquina em si, mas para os dados, isso que é o que realmente importa. Isso eu achei interessante da parte dele, né? Ele fala sobre aquele projeto, né, que eu tinha mencionado antes, de um laptop por criança. Tem um povoado ali da África que eles fizeram um experimento, né, no qual eles deram esse dispositivo tecnológico para as crianças, mas não deram nenhum tipo de instrução para elas. Eles queriam ver qual que é a capacidade delas aprender sozinhas a mexer naquilo. Então eles repararam que em algumas semanas elas já estavam cantando algumas músicas do alfabeto que ensinava ali que era uma das coisas que ensinava ali o dispositivo que elas tinham. E ele disse que em 6 meses algumas crianças foram capazes de hackear o sistema Android. Isso elas fizeram sem nenhum tipo de treinamento e sem nenhuma orientação. Então, e ele achou que foi um resultado muito bom, porque as crianças, elas ensinavam umas às outras. Então ele mostrava no vídeo cenas dessas crianças com esses dispositivos e não tinha nenhum adulto por perto. Elas foram capazes de aprender sozinha e evoluir sozinhas. E o objetivo dele é fazer o projeto em larga escala. E uma coisa interessante, né, no final daquele vídeo, é que ele faz a próxima previsão, né? Então perguntaram para ele, né, nos tempos de hoje, qual que é a próxima previsão de tecnologia. E ele diz que enxergar as coisas lendo, né, absorver a informação lendo as coisas é uma coisa muito ultrapassada e que no futuro talvez a gente consiga ingerir a informação, de tomar uma pílula e o cérebro interpretar a informação presente nessa pílula de alguma forma, ou de ela agir em uma área específica do cérebro e a gente conseguir absorver a informação com mais facilidade. Eu não sei se isso foi um tom de brincadeira ou se ele estava falando sério, né, mas eu não me admiraria, né, se realmente acontecesse, porque ele acertou várias previsões, né, então, né, achei interessante. Então, pessoal, esse é o que eu pesquisei, né, sobre o Nicolas Negroponte. Eu agradeço a atenção e desculpa ali possíveis falhas, né, mas é que eu não tenho muita experiência gravando vídeos. E então tá, obrigada. Até a próxima.